Olá, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Eu espero que você esteja aproveitando muito bem essa nossa viagem pelo livro de Daniel. Eu quero mais uma vez ressaltar aqui que nós não estamos realmente fazendo um estudo do livro de Daniel. Nós estamos passeando, viajando no livro de Daniel, aonde eu estou contextualizando as passagens aqui do livro de Daniel. Não é, então, exatamente um estudo aprofundado do livro, algo que podemos fazer algum dia, mas eu estou extraindo verdades espirituais aqui do livro de Daniel. E hoje nós vamos começar o capítulo de número 5, e eu quero trazer algumas coisas aqui para você. Olha aqui na palavra de Deus, no capítulo número 5 do livro de Daniel, diz assim: muitos anos depois, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 de seus nobres e bebeu vinho com eles. Enquanto Belsazar tomava vinho, ordenou que trouxessem as taças de ouro e prata que seu antecessor, Nabucodonosor, havia tirado do templo em Jerusalém. Queria beber nessas taças com seus nobres, suas esposas e suas concubinas. Então, trouxeram as taças de ouro do templo, a casa de Deus em Jerusalém. E o rei e os seus nobres, suas esposas e concubinas, beberam nelas. Enquanto tomavam o vinho, louvavam seus ídolos, que também eram feitos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Que coisa, não? Nós vamos ver aqui algumas coisas interessantes. Chegou ao fim o reinado de Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia. Nós entramos no capítulo 5 falando de um novo rei, o rei Belsazar. Belsazar, ele era neto de Nabucodonosor. Era filho de Nabônido. Nabônido era filho de Nabucodonosor e foi o responsável pela construção dos jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo. Nabônido foi conhecido como rei botânico. Ele gostava muito de plantas. E nós vemos aqui Belsazar, que reinou junto com o seu pai Nabônido, que nem é citado aqui no livro de Daniel, mas nós vemos na história isso que eu estou falando para você. Nós estávamos estudando e vendo a vida de Nabucodonosor e quanto Deus trabalhou em Nabucodonosor para transformá-lo num verdadeiro adorador, como nós vimos ontem. Nabucodonosor, ele se dobra a Deus, se humilha e ele termina aqui o seu reinado com esta declaração: eu louvo, glorifico e honro o Rei dos céus. Todos os seus atos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Isso nós vimos, né? Essa foi a última declaração de Nabucodonosor que está no livro de Daniel. Quando nós olhamos aqui o seu sucessor, Belsazar, o seu neto, nós já não vemos mais um verdadeiro adorador. Nós vemos novamente uma pessoa orgulhosa. 2 coisas que eu quero extrair aqui desta passagem para você. O orgulho, ele passa de geração a geração, sem trabalho algum. É o que até poderíamos dizer uma maldição hereditária. Ou seja, nós vemos aquele orgulho de Nabucodonosor agora no seu neto Belsazar. A primeira coisa que eu quero falar é isso, irmãos. O orgulho, na verdade, ele é uma das características da queda humana, do pecado. O pecado transforma as pessoas em orgulhosas. E só Jesus Cristo que pode dar jeito nisso. Só Jesus Cristo pode estar mudando essa situação.
A segunda coisa que eu quero falar é exatamente isso, sobre Jesus Cristo e sobre aquilo que é passado de geração em geração. Nós vemos que as coisas ruins, elas passam de geração a geração, porque elas estão inerentes à velha natureza do homem. Mas, querido, a nova natureza, ela só é conquistada em Cristo Jesus. Nós sabemos disso. Portanto, nós precisamos passar algo para a nossa futura geração. E a maior herança que você pode deixar para os seus filhos e netos é a fé em Jesus Cristo de Nazaré. Nós vemos esse exemplo lá no livro de Gênesis, quando José, depois de morto, ali diz que vem uma geração que não o conhecia. Por quê? Porque não foi falado sobre ele. Se nós não falarmos de Jesus para os nossos filhos, não ensinarmos quem é Jesus para os nossos filhos e para os nossos netos, você pode ter a certeza de que o orgulho passará adiante, mas Jesus não. Nós precisamos deixar como herança para as futuras gerações a fé no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então é isso que eu quero falar, deixar para você aqui hoje. A melhor herança que você pode deixar na sua vida não é dinheiro, não são bens, não são carros, não é patrimônio. É a fé no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amanhã nós nos encontramos. O que será que tem para você amanhã? A palavra de Deus vai falar contigo, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus te abençoe.